Muito bem, vamos então deixar formalizado aí o meu bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando hoje, eu cheguei a fazer referência no final da nossa última atividade síncrona ao fato de que teríamos 4 atividades síncronas ainda a respeito de teorias gerais. Em verdade, não são 4 atividades síncronas, são 6 atividades síncronas. Isso estava no plano de ensino, nós temos aí 6 encontros síncronos, então o plano de ensino continua absolutamente dentro daquilo que foi previsto para a sua execução. Nesse primeiro momento da análise das chamadas teorias gerais, aí a gente tem teoria geral da prova, teoria geral da decisão judicial, teoria geral dos recursos, teoria geral dos precedentes judiciais, teoria geral da coisa julgada, prova, decisão judicial, deixa eu ver quais são as 6 aqui para não... prova, decisão judicial, recursos, precedente, coisa julgada. 3 e 2, 5. São 5 e temos 5 encontros. Eu errei por 4, errei por 6. Na verdade, são 5. Então, nós temos aí 5 encontros pela frente, que são exatamente os encontros correspondentes à 12ª até a 16ª semanas das nossas atividades. 12ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Exatamente 5 encontros para análise dessas chamadas teorias processuais gerais. É importante, antes que a gente aborde cada uma delas, lembrar do que foi dito no início do semestre, os primeiros contatos nossos, a respeito de teoria geral. Vocês vão se recordar que eu fiz referência a 3 planos de linguagem para se tratar o direito. Há um plano mais baixo, que é o plano do direito positivo. E aí a gente evocou aquela imagem de uma piscina de bolinhas, em que você tem ali uma imensidão de normas, muitas delas, quase todas ou muitas delas extraídas de textos normativos que foram lançados no sistema jurídico com este propósito, outras tantas extraídas não de textos específicos, mas de uma análise global do conjunto desses textos, outras ainda extraídas a partir de diversos textos, ou ainda de um só texto, diversas normas sendo extraídas. Mas o fato é que esse conjunto normativo ele existe e, em tese, tudo quanto o integra está ali para fazer parte de um conjunto orgânico, sem contradições, sem exclusões recíprocas. Todavia, não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que normas olhadas isoladamente, aparentemente, não têm potencial para entrar em rota de colisão ou em conflito. Todavia, em casos concretos, é bastante factível, é bastante possível que isso aconteça. Há uma grande possibilidade de isso acontecer. Nessas situações, bem como na situação de quem se propõe, como é o caso da doutrina, a dar organicidade a esse conjunto normativo. Então, não só no exame que se faz de um caso concreto, como também nas situações em que alguém se dispõe a tentar organizar esse sistema normativo, que é o papel da doutrina, a gente já tem aí um outro plano de linguagem. É a linguagem de quem, naquela imagem ainda da piscina de bolinhas, está um pouco mais acima, olhando para aquele conjunto de normas e buscando, então, nesse conjunto de normas, um todo orgânico, em que não existam contradições, em que as situações de conflito ou de colisão sejam situações passíveis de resolução por meio de critérios técnicos. Esse é o papel do cientista do direito. Esse é o papel que nos propomos, nós todos aqui, vocês
ao iniciarem um curso de direito, nos propomos a levar a cabo, né? Lidar adequadamente com esse amplo conjunto normativo. Aí a gente tem a linguagem da ciência do direito, que está acima da linguagem do direito positivo. Enquanto na linguagem do direito positivo nós temos o uso de expressões claramente normativas, na linguagem do direito, da ciência do direito, as expressões têm um conteúdo descritivo, porque o que o cientista do direito faz é, olhando para aquele conjunto normativo, no qual a linguagem é normativa, lançar mão de meios para expressar o que ali existe, portanto, para descrever o que ali existe. Nessa descrição, para essa descrição, ele precisa lançar mão de conceitos fundamentais, que são indispensáveis para a compreensão daquele todo. Então, ele lança mão da teoria geral do direito. Direito positivo, ciência do direito, teoria geral do direito. Aí a gente se depara no programa, já a partir desse nosso encontro, com a expressão de teoria, com a expressão teorias processuais gerais. Teoria geral do direito. Teorias gerais processuais. É só inverter os adjetivos. Afinal de contas, ambas são gerais. Essa história de ser geral, ou ser especial, ou ser parcial, depende do ângulo em que a gente se coloca. Eu posso olhar o direito como um todo e terei uma teoria geral do direito. Na nossa disciplina, a gente estuda processo. O nome da disciplina é Teoria Geral do Processo. Obviamente que essa teoria geral do processo ela é um pedaço da teoria geral do direito. E dentro da teoria geral do processo, que se eu olhar a teoria geral do processo com os olhos atentos também para a teoria geral do direito, a gente conclui que nessa relação a teoria geral do processo não é tão geral, é parcial. Tudo depende de como eu me coloque. Se eu esqueço todo o resto da teoria geral do direito e me coloco apenas para exame do sistema normativo processual, eu vou encontrar uma teoria geral do processo. Dentro da teoria geral do processo, aí eu, tirando a visão da teoria geral do direito, ela não é mais parcial, porque eu estou olhando agora ela isoladamente, eu posso identificar dentro dela teorias gerais da decisão judicial. Essas teorias gerais da decisão judicial, da prova, do precedente, da coisa julgada, se forem cotejadas com a teoria geral do processo, são teorias parciais. Agora, se eu me aproximo mais ainda e vou olhar apenas o que diz respeito, no caso que a gente, da situação que a gente começa hoje, ao direito probatório, esquecendo a teoria geral esquecendo que ela se insere na teoria geral do processo, que de sua vez se insere na teoria geral do direito, olhando apenas o aspecto probatório, eu posso identificar uma teoria geral da prova. Então, a expressão decorre disso. Não se trata, pois, de nada tão geral quanto a teoria geral do processo, muito menos tão geral quanto a teoria geral do direito. É algo que é geral no que diz respeito às especificidades que regem o direito probatório. Então, eu estou agora, meu universo nesse momento é o direito probatório. E nesse universo, se eu ingresso nele e não enxergo nada para além dele, eu estou na teoria geral da prova. Até aí, alguma dificuldade para entender, meus queridos, porque é muito importante que a gente aprenda a se situar no que se refere à localização, à posição do tema que estamos estudando. Então, a teoria geral da prova é um pedaço da teoria geral do processo. Portanto, em relação à teoria geral do processo, a teoria geral da prova é uma teoria parcial. Assim como a teoria geral do processo é um pedaço da teoria geral do direito. Portanto, se eu olhar a teoria geral do processo levando em consideração a teoria geral do direito, ela é parcial.
Agora, se eu ingresso nesses universos sem levar em consideração o que está para além deles, eu estou no âmbito do que a gente pode chamar de uma teoria geral, né? Eu não estou, no caso da teoria geral da prova, levando em consideração a teoria geral do processo, tampouco a teoria geral do direito. Vamos pensar, então, na teoria geral da prova. E aí, vamos começar a fazer aqui uma apresentação. Ana Gabriela, a apresentação já começou aí? Já? Ótimo. Então, vamos começar a apresentação para ingressar na teoria geral da prova. Muito bem. Deixa eu ajustar aqui para mim. Teoria geral da prova. Veja só. Se a gente está diante de uma teoria geral que se insere no âmbito de outra teoria geral, é óbvio que tudo quanto for objeto das nossas atenções agora tem que estar compatível com o todo em que se insere o tema. Assim como, já foi por mim dito diversas vezes, tudo que a gente estudar sobre o rótulo de teoria geral do processo não pode deixar de estar harmônico com a teoria geral do direito, porque consiste apenas num pedaço da teoria geral do direito. A teoria geral da prova, como um pedaço que é da teoria geral do processo, não pode deixar de estar harmônico com a teoria geral da prova, não pode deixar de estar harmônica com a teoria geral do processo. E tratando-se de teoria geral do processo, foi inclusive objeto de atividade assíncrona avaliativa de vocês, que já está em processo de avaliação, eu estou examinando já a primeira etapa, a primeira atividade. Tudo quanto estudarmos a respeito de teoria geral da prova tem que estar em harmonia, em consonância com as normas fundamentais do processo como um todo. Então, eu vou fazer aqui um breve passeio para demonstrar para vocês que haveremos sempre de compatibilizar a interpretação de qualquer texto normativo com aquilo que já sabemos que integra as normas fundamentais do processo. E aí vou chamar a atenção de vocês também, lembrar para o fato de que, dentre os diversos diplomas normativos de que dispomos, Consolidação das Leis do Trabalho, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, são os três mais importantes, a gente sabe que o Código de Processo Civil, por ser mais novo, por haver sido elaborado, concebido, gestado e parido em pleno regime democrático, a gente sabe que lá, no Código de Processo Civil, a gente vai encontrar disposições normativas que estão, e os textos foram propositadamente redigidos para tanto, que são disposições normativas que já foram lançadas no comércio jurídico com o propósito de possibilitar ao intérprete, ao cientista do direito, um trabalho facilitado no que se refere à harmonia daquilo com o Estado democrático de direito. Então, em razão disso, é que os exemplos que eu trarei aqui serão exemplos que têm por base o Código de Processo Civil, mas faremos digressões, na medida em que os assuntos surjam, a respeito da mesma situação no que toca a outros ramos do direito processual. Vamos, então, pensar sobre as provas à luz da concretização de normas fundamentais do processo. Bom, uma das normas fundamentais do processo, a gente sabe, é o princípio do contraditório. Veja só, qualquer que seja o processo, não importa se processo administrativo, processo trabalhista, processo eleitoral, processo arbitral, processo civil, processo penal, não importa. O contraditório estará sempre presente. O direito fundamental ao exercício do contraditório estará sempre presente. Afinal de contas,
trata-se de previsão constitucional. E se, nos textos normativos infraconstitucionais, não houvesse referência ao contraditório, caberia a nós, intérpretes, buscar sempre diante de todas as situações com as quais nos deparássemos, a aplicação desse princípio do contraditório. No caso do Código de Processo Civil, especificamente no que cuida da prova, nós temos esse texto que é bastante importante, que é o artigo 369 do Código de Processo Civil, que está na parte inicial do Código que versa sobre provas. Veja o texto, em especial essa parte final, esse certo que está destacado em vermelho. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, tem escrito aí neste código, na lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido, se tratar do autor, ou a defesa, se tratar do réu. E aí vem a parte que a que eu me refiro. Não só para isso, mas para influir eficazmente na convicção do juiz. Estamos aí diante da dimensão substancial do princípio do contraditório. A dimensão formal do princípio do contraditório implica apenas a abertura de espaço para manifestação. A dimensão substancial do princípio do contraditório vai para além. Não basta abrir espaço para manifestação. É preciso que se abra espaço para que a parte possa, lançando mão dos meios que o sistema jurídico coloca ao seu alcance, colaborar para a construção, para a formação do panorama no qual o juiz, o órgão julgador, proferirá a decisão. Por outras palavras, o contraditório não pressupõe apenas o direito de se manifestar, mas, na sua dimensão substancial, que é a mais importante, o direito de influir eficazmente, veja que há aí um advérbio, de modo eficaz, de modo a produzir efeitos na convicção do juiz. Isso que está aí para o Código de Processo Civil é aplicável para qualquer ramo do direito processual. O contraditório não é contraditório porque está disciplinado no que diz respeito ao direito probatório, no artigo 369 do Código de Processo Civil, que seria, então, aplicável apenas ao processo civil. Não. O contraditório é contraditório com suas dimensões formal e substancial em qualquer ramo do processo. Portanto, em qualquer ramo do processo, deve ser dado a quem tiver interesse na resolução da questão o direito, essa pessoa é titular do direito fundamental de influir eficazmente na convicção de quem vai decidir. Veja o que eu estou falando aqui de quem vai decidir, de propósito, para abranger, por exemplo, o processo administrativo. Ainda no que toca ao contraditório, a referência expressa a um dado que precisa ser realçado, mais uma vez está disciplinado no Código de Processo Civil, mas o que aqui se encontra é para ser aplicado em qualquer ramo do direito processual. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. A utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo a tal prova o valor que considerar adequado, mas sempre observado o contraditório. Outro processo, raciocinem bem. Se eu estou no âmbito do processo X e trago para o processo X prova que foi produzida em outro processo, eu estou importando de outro processo para aquele processo X a atividade probatória. Eu estou tomando por empréstimo a prova que foi produzida em outro processo. Daí aludir-se à chamada
prova emprestada. Prova emprestada. A prova emprestada, ela é perfeitamente admitida no âmbito do nosso sistema jurídico processual. Outro processo. Que outro processo? O outro processo, se eu estiver no âmbito do processo civil, pode ser o processo penal. Se eu estiver no âmbito do processo penal, pode ser o processo civil. Independentemente do campo em que eu esteja, essa prova que está em outro processo, para ser emprestada para o processo em que eu estou trabalhando, ela pode ter sido produzida num processo civil, num processo penal, num processo eleitoral, num processo arbitral, num processo administrativo, num processo eleitoral que eu não coloquei aí. Mas há, para tanto, uma exigência. É preciso que tenha sido observado o contraditório. O que é que se quer dizer com isso? Eu posso tomar por empréstimo uma prova que foi produzida em outro processo. Se, todavia, essa prova que eu estou tomando por empréstimo, ela é, em tese, contrária aos interesses de A necessariamente tem que ter participado nesse outro processo da construção da prova, da produção da prova. É preciso que A tenha tido o direito fundamental ao contraditório garantido por ocasião da produção daquela prova que eu estou tomando por empréstimo para um processo. Então, para que você possa emprestar a prova, trazer por empréstimo uma prova de outro processo, é preciso que aquele contra quem a prova esteja sendo produzida tenha tido a oportunidade de exercitar na plenitude, naquele processo em que a prova foi produzida, o direito fundamental ao contraditório. Nós temos, vocês viram também no início desse semestre, que o nosso direito processual, não importa se civil, penal, eleitoral, administrativo, trabalhista, não importa, é um processo cooperativo. Nós temos um modelo cooperativo de processo. Incide, pois, no que toca ao direito processual, o chamado princípio da cooperação. Esse princípio da cooperação, que é a marca maior do modelo cooperativo de processo, é o que faz com que o modelo processual se ajuste às exigências de um Estado democrático de direito. Esse modelo processual ele captura aquilo que de mais essencial, importante e democrático há no modelo adversarial de processo, bem como no modelo inquisitorial de processo. Esse modelo cooperativo de processo, ele traz o que há de importante, essencial e democrático nesses modelos processuais que estão no extremo. Imaginemos que esse modelo cooperativo está no centro desses dois outros, de uma linha imaginária que ligue esses dois outros modelos processuais. Bom, nós temos, no que se refere à aplicação do princípio da cooperação, a regra que está aí como exemplo no Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao advogado da parte, isso aí é para o processo civil, não se aplica ao processo penal, informar ou intimar a testemunha que ele tenha arrolado a respeito do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se com isso a intimação feita pelo próprio Poder Judiciário. Há aí, por aplicação do princípio da cooperação, a adoção de um sistema de imediação. Por que imediação? Porque não é mediação. Nesse caso, não há a mediação do Poder Judiciário para que a testemunha arrolada pela parte tome conhecimento a respeito da audiência que será realizada. Eu tenho a adoção do sistema da imediação. Vou aproveitar aqui para tentar incutir na mente de vocês o uso de certas expressões
que são mais técnicas do que muitas outras expressões que vemos por aí no dia a dia. Não só na linguagem daqueles que não são do mundo jurídico, mas, o que é muito pior, na linguagem de quem atua no mundo jurídico. É muito comum falar-se, por exemplo, em testemunha de defesa, testemunha de acusação, testemunha do autor, testemunha do réu, testemunha do reclamante, testemunha do reclamado. Essas expressões não deveriam ser utilizadas. Todas essas testemunhas são do processo. São testemunhas, são pessoas que prestarão depoimento com o objetivo de fornecer ao julgador informações que são importantes para o julgamento, independentemente de essas informações beneficiarem ou prejudicarem aquele sujeito que arrolou a testemunha. Então, se eu quiser fazer referência ao fato de que se trata de uma testemunha que está depondo porque a parte autora assim o requereu, não falemos testemunha do autor, testemunha arrolada pelo autor. Porque, até para o fim de que aqueles que não integram a comunidade jurídica, as testemunhas, de um modo geral, não integram a comunidade jurídica, até para o fim de que elas percebam qual é o papel que elas estão desempenhando, é preciso que elas saibam que não estão ali para depor a favor de A ou contra B. Elas estão ali para prestar informações consideradas relevantes para a resolução de determinada questão. Então, não existe testemunha do réu. Pior ainda, testemunha da acusação, de acusação. Pior, testemunha de acusação. Meu Deus do céu. Testemunha de defesa. Isso não existe. Isso não existe. A testemunha é arrolada pela defesa. Se o depoimento dela prejudicar o réu no processo penal, problema do réu. E a gente vai falar disso daqui a pouco, a chamada aquisição processual da prova. Uma vez produzida a prova, não importa o sujeito que a produziu, importa a prova. Ela se torna prova do processo. Então, uma palavra só, para vocês não esquecerem. Pelo amor de Deus, não fala em testemunha de acusação, testemunha de defesa, testemunha do réu, testemunha arrolada pela acusação, testemunha arrolada pela defesa, arrolada pelo réu, arrolada pelo autor, arrolada pelo reclamante, arrolada pelo reclamado. Porque a função da testemunha não é prestar depoimento em favor de A ou contra B. A função da testemunha, repita-se, é prestar informações, em tese, relevantes para que determinada questão processual seja resolvida, para que determinada questão seja resolvida pelo órgão julgador. Ainda no que se refere ao princípio da cooperação, aí nós temos reflexos no âmbito do direito processual penal. As perguntas que tiverem de ser feitas às testemunhas são formuladas diretamente pelas partes, obviamente, que por meio dos seus respectivos representantes judiciais. Então, a testemunha está lá numa audiência criminal. Quem fará as perguntas para a testemunha? No momento em que a oportunidade for para a atuação no processo penal da acusação, o membro do Ministério Público, que é comumente quem figura no polo ativo da demanda criminal, fará as perguntas diretamente para a testemunha. Assim como, chegado o momento da manifestação da parte ré no processo criminal, o advogado da defesa do réu irá formular diretamente para a testemunha as perguntas.
Após esgotadas essas etapas, entra em cena o magistrado para formular perguntas que ele entenda necessárias para a adequada instrução. Algum aspecto que ele entende que poderia ter sido objeto de abordagem nas perguntas feitas diretamente pelas partes, no caso da parte que está representada por advogado, por meio dos seus representantes judiciais, o juiz, então, vai atuar de modo a fazer um complemento. Isso se dá no processo penal. É assim que deve acontecer também no processo civil. E como, num processo administrativo disciplinar, por exemplo, são aplicáveis as regras do processo penal, também no processo administrativo, igualmente no processo eleitoral, por igual num processo trabalhista. Rege aí, mais uma vez, o sistema da imediação. Entra em cena o sistema da imediação. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Volto a insistir. Não é a própria parte que pergunta. É o seu representante judicial, certo? A menos que a parte seja ela mesma advogada atuando em causa própria. Ainda no que se refere ao princípio da cooperação, como eu disse para vocês, o princípio da cooperação é a marca do modelo cooperativo de processo, que, de sua vez, é o modelo processual que mais se ajusta a um Estado democrático de direito. Vocês têm aí, como produto de um Estado democrático de direito dentro do processo, portanto, um Estado democrático de direito endoprocessual, intraprocessual, você tem sempre a necessidade de preservação de uma relação isonômica. Isonomia. A isonomia é fruto, a depender de como eu examine ela, da aplicação da cooperação, vista a cooperação como sendo um princípio maior que rege o modelo cooperativo de processo. Vejam o que diz o artigo 373, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, a gente vai passear sobre isso ainda daqui a pouco, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso daquele que está originalmente previsto na lei, desde que o faça por decisão fundamentada. E, óbvio, tem que abrir oportunidade para que a parte possa produzir. Estamos aí num campo do direito processual civil, do direito processual trabalhista. No campo do direito processual penal, não. Incumbe à acusação produzir a prova a respeito dos fatos que ela imputa ao réu. Não cabe ao réu provar a sua inocência. Cabe à acusação provar que o réu não é inocente. Obviamente que um réu minimamente assistido, se tiver elementos probatórios que demonstrem a sua inocência, claro que ele deverá trazer isso ao processo. Se, por exemplo, questiona-se a autoria e esse réu tem como provar que naquele dia e naquele momento ele estava, por exemplo, fora do país, é de todo adequado que ele traga essa prova. Se ele silenciar, vai caber à acusação demonstrar que ele estava no local do fato cujo protagonismo é a ele atribuído. Bom, nós temos aí, no caso do direito processual não penal, uma distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. Essa distribuição dinâmica, ela consiste ela se dará todas as vezes que o juiz identificar um quadro em que há necessidade para a preservação da isonomia e, portanto, de um Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual, necessidade de transferir, de mudar a distribuição do ônus da prova. Temos ainda, como eu cheguei a pontuar há pouco, a chamada aquisição processual da prova. Olha onde é que está escrito isso, com todas as letras do Código de Processo Civil, e que
é aplicável aos demais ramos do direito processual. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. A prova, uma vez ingressando no processo, não pertence a quem a trouxe, pertence ao processo. Daí a expressão aquisição processual da prova. Se a gente pousar os olhos nessa aquisição processual da prova, cotejando-a com a admissibilidade da prova, o que é que eu quero dizer com admissibilidade da prova? Há situações em que não se admite produção de prova. Como assim, Saló? Que negócio é esse? Não se admite produção de prova? Não estou entendendo. Veja só. Vocês viram, eu passei por um dispositivo que diz que todos os meios de prova previstos na lei são admissíveis, bem como aqueles moralmente legítimos. É baseado nisso, por exemplo, que uma escuta telefônica não autorizada previamente pelo Poder Judiciário, uma escuta telefônica, portanto, feita à só-relfa, escondido, ela não pode ser apresentada em juízo como um meio de prova, porque ela não foi produzida, essa prova não foi produzida de acordo com o sistema jurídico. Ela é uma prova inadmissível. Então, há uma relação entre a aquisição processual da prova e a admissibilidade da prova. A prova integrará o processo se ela for admissível. Há uma relação de reciprocidade. Então, desde que produzida a prova e sendo ela admissível, ela integra o processo. Agora, essa circunstância, daí decorre que, uma vez estando dentro do processo, para que ela seja examinada, ou seja, para que ela seja admitida, é irrelevante saber o sujeito que a produziu. Tratando-se de prova admissível, não importa quem a trouxe para dentro do processo. Veja agora a mesma aquisição processual da prova, à luz não mais da admissibilidade da prova, mas à luz da valoração da prova. Qual é o valor que deverá ser atribuído a certa prova? Tendo ela sido admitida, tendo ela sido adquirida pelo processo, passando ela a integrar o processo, será que o fato de o sujeito A ou o sujeito B ter sido responsável pelo ingresso da prova no processo tem importância? Tem. Com toda a certeza tem. Já vou lhe dar a palavra, Rebeca. É só você se posicionar como órgão julgador. Posicione-se, Rebeca, como juiz, que, diante da busca da prova a respeito de determinado fato, se depara com provas, por exemplo, documentais, que foram trazidas pela parte autora e que são contrárias ao interesse da própria parte autora. Num caso desse, qualquer pessoa, e o juiz é uma pessoa humana, irá dizer, é o próprio autor que trouxe a prova. Eu não estou lidando aqui com prova do réu. O próprio autor se incumbiu de trazer a prova. O próprio autor arrolou a testemunha que depôs a respeito do fato, dizendo isso, isso e isso, tudo isso contrário aos interesses do próprio sujeito que arrolou a testemunha. Então, no que diz respeito à valoração, é importante saber quem produziu a prova. É de todo importante saber quem produziu a prova. No que diz respeito ao exame, uma vez tendo a prova sido admitida, não há importância em saber quem a produziu. Vou examinar a prova. Ah, mas você está usando essa prova aqui contra o autor e ela foi prova produzida
pelo réu. Mas não importa quem trouxe a prova ao processo. Você está usando aqui uma prova que foi produzida pelo réu contra ele mesmo. Ele pode dizer, não quero mais essa prova. Não pode. A prova está adquirida. A prova integra o processo. Então, para a valoração é relevante. Para o exame não é relevante saber quem produziu a prova. Diga, Rebeca. Bom dia, professor. Eu acabei tirando a dúvida, mas eu assim, vou falar para confirmar mesmo. Então, no caso, a diferença entre a admissibilidade e a aquisição da prova é que a aquisição diz respeito a quem vai trazer a prova para o processo, certo? E a admissibilidade tem respeito àqueles pressupostos, se a prova está correta, se a lista, enfim. Relacionando a isso, eu entendi correto? Veja só. A admissibilidade da prova, um exame a respeito da admissibilidade da prova, é um exame quanto à compatibilidade da produção da prova com o sistema jurídico. Então, por exemplo, a confissão obtida mediante tortura, mediante coação, essa confissão, não é admissível no sistema jurídico. Então, vamos supor que haja uma confissão mediante tortura. Essa prova, por não ser admissível, ela não vai passar sequer pelo exame. Então, a admissibilidade resulta por bloquear qualquer exame a respeito dela e ela não será sequer adquirida pelo processo, porque ela é inadmissível. Agora, sendo admitida, não importa quem a trouxe, ela será adquirida pelo processo e poderá ser examinada. Essa é a relação entre admissibilidade e aquisição. Deu para entender? Entendi, professor. A Obrigada. etapa seguinte de quem lida com a prova, uma vez concluindo que a produção da prova está em harmonia com o sistema jurídico, é atribuir um valor a essa prova. É uma prova forte? É uma prova fraca? É um indício? Os indícios são importantíssimos. Um indício isoladamente, muitas vezes, não significa nada. Mas um conjunto indiciário significa muito. Significa muito. Então, não se viu quem praticou o crime, mas se viu que, no momento em que se imagina que o crime aconteceu, seja ele qual for, alguém passou pela porta da casa e viu uma pessoa de camisa vermelha lá dentro. Em outro momento, alguns minutos antes, alguém andando perto da casa viu fulano de camisa vermelha ingressando na casa ou andando em direção à casa. Depois, uma pessoa, no momento posterior àquele em que teria ocorrido o crime, viu fulano perto da casa, só que saindo da casa, numa posição tal em que ele poderia estar saindo da casa. Você vai formando um conjunto indiciário. Vocês não imaginam como isso que eu estou falando aqui, que parece uma coisa boba, como isso é importante no dia a dia. Eu, em dada época, integrei, como juiz federal, o Tribunal Regional Eleitoral, daqui da Bahia. E não foi uma nem duas vezes, eu posso dizer porque é público, foram sessões públicas. Não foi uma nem duas vezes, foram dezenas de vezes, em que eu discordava com veemência da posição de um dos julgadores que estava a examinar o caso, porque o trabalho que era feito no exame da prova indiciária era um trabalho de demolição de cada indício separadamente. Indícios em separado não significa nada. Importa o conjunto. O fato de alguém ter sido visto de camisa vermelha dentro da casa não significa que foi fulano. Tá certo? Não significa. Agora, se eu juntar esse fato com a circunstância de que alguém viu fulano de camisa vermelha entrando na casa, já muda tudo. Mas poderia ter sido outra pessoa.
poderia ter sido outra pessoa, mas um outro sujeito viu fulano sair da casa de camisa vermelha e com ar meio transtornado. Não significa que ele praticou o crime, mas é óbvio que eu tenho que levar em consideração situações desse tipo. Basta nós nos lembrarmos de todas as situações que envolvem prática de atos ilícitos, não estou aludindo apenas a ato criminoso, mas prática de atos ilícitos feitos, levadas a cabo, essas práticas, sem ou com a intenção de não deixar rastro. Não existem crimes ou ilícitos praticados de forma perfeita. O que existe é uma investigação imperfeita. Então, tudo depende de como se vai atuar no que diz respeito à investigação fática. Diga, Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia. Essa questão da valoração da prova, eu não entendi muito bem, mas seria, falando de modo grosso, se a prova, mesmo que a lei admita, seja admitida ou não pelo juiz, pelo julgador, no caso? Não. A admissibilidade da prova é um exame que antecede qualquer outro relativamente à prova, que é uma verificação a respeito da compatibilidade do mecanismo de produção da prova com o sistema jurídico. Como eu disse, confissão é prova? É. Confissão mediante tortura? Inadmissível. Confissão mediante coação? Inadmissível. Certo? Qualquer outro tipo de coação. Então, se eu inadmito, eu não vou saber se essa prova é boa ou é ruim. Vocês já devem ter ouvido falar, matéria probatória, meus queridos, abre espaço para um mundo de coisas, certo? Mundo de coisas. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, e há muita distorção em torno do assunto, da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Já ouviram essa expressão, Jefferson, Rebeca? Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é que se quer dizer com isso? Imaginem, por exemplo, que mediante uma escuta telefônica ilícita, chegue-se a determinadas conclusões. Por exemplo, de que determinado certo agente público está praticando atos de corrupção. E perceba-se, constate-se, mediante escuta telefônica ilícita, que haverá entrega de uma quantia em dinheiro no dia tal, às tantas horas. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela, numa situação dessa, não vou pegar a entrega do dinheiro, não. Vamos pegar que as notas que foram entregues a esses corruptos estivessem marcadas na sua numeração e depois se constatou que estavam de posse daquele agente público acusado de corrupção. Mas somente se chegou à conclusão de que ele iria receber aquele valor em razão de uma escuta telefônica ilícita. A teoria dos frutos da árvore envenenada, pela sua aplicação, aquela prova referente à constatação de que aquelas notas com aquela numeração estavam de posse daquele sujeito, não é admissível. É complicado isso. Muitas vezes a pessoa fica, mas é um absurdo, isso é uma prova cabal. Raciocinem bem. Há um componente, não estou a favor nem contra, estou fornecendo elementos para vocês pensarem. Há um componente de ordem de política jurídica bastante importante nisso. Raciocinem bem. Se você chegar à conclusão de que praticando o ilícito X, por exemplo, promovendo uma escuta telefônica irregular, você obtém o produto Y, que lhe é mais vantajoso do que as consequências negativas decorrentes da prática daquele ilícito X, você passa a ter um comércio probatório. Você passa a ter um comércio. Esqueçam a corrupção aí, imaginem situações envolvendo particulares. O sujeito vai pensar assim, eu posso, em razão desse fato aqui, ser apenado com a sanção X,
eu vou, então, praticar esse ato aqui, que é ilícito, para obter uma prova referente a isso aqui, que eu não quero que recaia sobre mim. Você estaria, com isso, criando um mecanismo de estímulo à prática de ilicitudes, desde que ela ilicitude, seja menos grave do que o efeito que você pretende extrair dela. Então, é um campo para ampla discussão. A ideia, que é um tanto equivocada, de que essa teoria dos frutos da árvore envenenada seria indistintamente aplicada no âmbito do direito americano, o que não é verdade. Há situações lá em que não se aplica isso. O direito americano não é tão tranchante como se fala, é assim, nada disso. Se vocês forem ouvir doutrinadores brasileiros que atuam nos Estados Unidos, é o caso de Antônio Gide, que é da casa nossa, da Universidade Federal da Bahia, e é professor nos Estados Unidos, ele vai mostrar, e ele cansa de dizer isso, o quanto há de insegurança jurídica no sistema jurídico americano. Então, essa teoria dos frutos da árvore envenenada, por exemplo, ela tornaria inadmissível uma prova que, isoladamente vista, foram encontradas notas com numeração X na posse do sujeito. Ela não seria uma prova ilícita, mas ela é fruto de um tronco da árvore que é ilícito. Chegou-se àquela conclusão a partir de uma escuta telefônica ilícita. Essa escuta telefônica ilícita, sem a qual não se chegaria àquela conclusão, contamina, envenena aquela outra prova. Há um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, deve ter uns 4, 5 anos, uma dessas grandes operações policiais que foram feitas, comandadas pelo Ministério Público, que fala em operações policiais, mas que está por trás do comando do Ministério Público, envolvendo grandes construtoras. Não estou falando desses escândalos aí, Petrolão, Mensalão, etc. Não. Era uma outra situação. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu de aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada e, com isso, foram desconsideradas todas as provas que dependeram, cuja existência dependeu de determinada constatação que se deu mediante prática de ato ilícito. Isso é muito grave, muito grave. Não estou dizendo que está errado, nem que está certo. Estou dizendo que a adoção ou não dessa teoria gera efeitos, produz efeitos com evidente gravidade. Então, vamos pensar agora, nessa mesma linha, da compatibilização da teoria geral da prova com normas fundamentais do processo. Vocês lidaram também com o princípio do respeito ao autorregramento da vontade. Por exemplo, no âmbito do processo penal, há a possibilidade da chamada transação penal, normalmente quando se trata de crime de baixo potencial ofensivo. Ali eu tenho expressão do autorregramento da vontade. Há ali manifestações de vontade. Há ali, verdadeiramente, negócios jurídicos que são celebrados no âmbito do direito penal. Que é a chamada colaboração premiada, que as pessoas chamam de delação, né? O sujeito já começar a praticar um ato sendo rotulado de delator é o fim da picada. O texto legal fala em colaboração. A ideia é de cooperar para que, com isso, obtenha alguma vantagem. É um negócio jurídico também celebrado. Então, nós temos aí, no particular, o princípio do autorregramento da vontade. Reflete na prova? Reflete. No campo civil, bem como no campo trabalhista, nos campos em que não prepondera o direito público, que é o caso do direito penal, prepondera o direito público, o direito eleitoral, prepondera o direito público, mas nas situações que envolvem relações privadas, a distribuição do ônus da prova ela pode se dar por convenção das partes. Você tem aí, no Código de Processo Civil, parágrafo 3º do artigo 373, que alude à possibilidade de as partes convencionarem a distribuição do ônus da prova. Não poderão fazer isso, como vocês estão vendo aí no texto, se a prova recair sobre direito indisponível da parte,
se, a partir daquela distribuição convencionada, houver uma dificuldade excessiva para que a parte exercite o seu direito. Aí, nesse caso, o juiz vai reconhecer que essa convenção a respeito da distribuição do ônus da prova não poderia acontecer em razão do seu conteúdo. Eu tenho aí, ao lado daquela distribuição dinâmica do ônus da prova, que nós vimos que é fruto da aplicação do princípio da cooperação, a distribuição dinâmica do ônus da prova por convenção das partes. Ainda no que diz respeito ao autorregramento da vontade, a possibilidade, no âmbito civil, no âmbito trabalhista, repito, onde não impera as normas de direito público, onde as relações têm características de relações de direito privado, e as partes concordarem, por exemplo, na inversão da ordem da oitiva das testemunhas. Aqueles que procuraram se manter informados à época aí desses julgamentos que envolveram personalidades políticas no Brasil, ultimamente, pelo Supremo Tribunal Federal, os casos da chamada Operação Lava Jato, vocês devem ter, aqueles que acompanharam a imprensa de um modo geral, devem ter visto que houve diversas alegações da defesa de alguns dos acusados, no sentido de que não poderia o processo, não poderia a decisão judicial ser proferida daquela forma, devendo, portanto, ser invalidada, porque antes houve testemunhas arroladas pela acusação que foram ouvidas depois das testemunhas da defesa, havendo com isso uma nociva inversão da ordem de oitiva das testemunhas. No campo do direito civil, processual civil, é possível que isso aconteça se houver concordância das partes, como vocês estão vendo aí. As partes podem, no âmbito do processo civil, escolher o perito, e se as partes escolhem o perito, não é dado ao juiz designar perito distinto, porque há de se respeitar o autorregramento da vontade. Vocês vão lidar, no direito processual civil 1 para diante, com o chamado negócio jurídico processual. Abre-se, no âmbito do sistema processual, aplicável não só ao processo civil, mas em todas as situações em que a regência maior disser respeito às relações no âmbito privado, a possibilidade de celebração de negócios jurídicos tendo por objeto o processo. Esse artigo 190, que é a chamada cláusula geral de negociação processual, consagra exatamente isso, a possibilidade de haver uma negociação a respeito do processo, a respeito da sequência de atos que no processo será produzido. Há uma vastidão de situações envolvendo negócios jurídicos processuais. Não só aqueles que expressamente estão previstos na lei, como, por exemplo, convenção para distribuição do ônus da prova. É um negócio jurídico processual, só que é típico, está lá previsto na lei. Uma convenção para escolha do perito. É um negócio jurídico processual, só que é típico, está lá previsto expressamente na lei. Por meio desse artigo 190, abre-se espaço para a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos, ou seja, fruto da criatividade daqueles que estão diretamente envolvidos no caso, né? Dos interessados. Então, eu tenho aí a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. E esses negócios podem ser celebrados tanto antes como durante o processo. Ainda no que se refere aí, exemplos. É possível fazer uma convenção restringindo o uso de determinado meio de prova. Vocês que serão advogados no futuro, os que serão advogados, muitas vezes ainda estão impressionados com aquela possibilidade de o advogado atuar ou no contencioso, ou seja, junto ao Poder Judiciário, nos processos, ou no administrativo, ou seja, elaborando contratos, etc., etc.
Essa distinção entre as atividades, ela até pode ser feita formalmente, mas somente atuará bem na área administrativa aquele que conhecer os problemas que são vivenciados no contencioso. Então, por exemplo, há uma possibilidade de as partes chegarem à conclusão e fazerem constar isso num contrato, em havendo litígio entre elas, não será possível produzir prova pericial. Está vedado o uso da perícia. Por que fizeram isso? Porque chegaram à conclusão de que todo processo onde há perícia é um processo demorado, e para elas não interessa o processo demorado. Então, sem que elas saibam se um dia surgirá ou não conflito entre elas, elas estabelecem que não haverá uso da prova pericial. Acontece um conflito, o processo se instaura e vamos supor que o juiz entenda que há necessidade de produção de prova pericial. Se a parte alega que houve um negócio jurídico processual por meio do qual chegou-se à conclusão de que não deverá haver produção de prova pericial, o juiz não poderá produzir a prova pericial. Ah, mas o juiz precisa saber, por meio da perícia, como é que o fato aconteceu. Se o juiz precisa saber como é que o fato aconteceu, para isso é necessária uma perícia. Mas as partes convencionaram que não haverá perícia, o juiz resolverá a questão mediante a aplicação das regras do ônus da prova. A quem cabia provar esse fato? Cabia ao autor. Bom, como não vai ter perícia, eu vou considerar que ele não provou o fato. Na resolução daquela questão, ele fica em desvantagem. É assim que funciona. Então, dando continuidade, há alguns aspectos relevantes a serem suscitados no que se refere ainda à teoria geral da prova. Primeira coisa, é possível que vocês já tenham folheado, nesse ponto, o Código Civil e constatado nos textos dos artigos 212 a 232 que há ali no Código Civil disposições claramente de direito probatório. Aí surge a dúvida. É tema, direito probatório, de direito material ou de direito processual? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a circunstância de um dispositivo estar no Código Civil ou no Código de Processo Civil não torna a norma que dele se extrai uma norma de direito material, uma norma de direito processual. Não é a sede do diploma legal que define isso, é o conteúdo da norma. Vocês vão encontrar no Código Civil, uma sequência de dispositivos que disciplina a tomada de decisão apoiada, que é uma situação, digamos assim, de pessoa que, pelo fato de ser portadora de alguma deficiência, isso foi inserido no sistema jurídico pelo chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o diploma, é o Estatuto Brasileiro, a Lei Brasileira de Inclusão, há a possibilidade de essa pessoa, que tem certa deficiência, instituir que, para certas decisões dela própria, ela precisará do apoio de A, B ou C. Tomada de decisão apoiada. A disciplina disso está no Código Civil. E toda ela é processual. Tem todo um rito lá no Código Civil. Então, não é o fato de o dispositivo estar no Código Civil ou no Código de Processo Civil que implicará que a norma dele extraível é de direito material ou é de direito processual. Então, a circunstância, pois, de haver no Código Civil dispositivos versando sobre prova, não é suficiente para tornar o direito probatório tema de direito material. É direito processual. São normas de direito processual que são extraíveis de textos normativos que moram dentro do Código Civil, como se fossem visitantes que ficaram por lá. Bom, mas como é que a gente vai considerar esse conjunto de dispositivos? É importante que se saiba
que, por ocasião da elaboração do Código de Processo Civil, isso foi levado em consideração. De sorte que aquilo que no Código Civil já estava em consonância com o que de melhor havia no direito processual civil, foi copiado do Código Civil para o Código de Processo Civil. Copiado e permaneceu no Código Civil, mas textos idênticos. E aquilo que, no Código Civil, não era mais harmônico com o direito processual civil, o Código de Processo Civil, na parte lá, sua parte final das disposições finais e transitórias, cuidou de revogar esses dispositivos do Código Civil. É por isso que, na sequência do 212 a 232, vocês vão encontrar vários dispositivos revogados. Foram revogados exatamente pela Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, e foram revogados exatamente para evitar uma impressão de desarmonia entre dispositivos que versavam sobre o mesmo assunto. De sorte que hoje, da forma como as coisas estão, não há mais preocupação, não há mais motivo para preocupação com o fato de termos no Código de Processo Civil uma ampla disciplina normativa a respeito da prova e também termos no Código Civil esse conjunto de dispositivos que versa sobre prova, no caso, a prova dos negócios jurídicos. Então, há uma compatibilidade, fica aí anotada essa situação. Uma outra coisa que é muitíssimo relevante para se ter atenção, e aí nós não temos isso, isso é mais frequente no âmbito do direito processual civil, mas não se descarta a possibilidade de utilização desse instituto no âmbito do direito processual penal, que é o reconhecimento, olha o que eu vou dizer agora, hein? É o reconhecimento da autonomia do direito de produzir prova. O que você quer dizer com isso, Salvador? Raciocinem comigo. Normalmente, você pensa no direito de produzir prova como um meio, um instrumento para que você veja reconhecida a existência de outro direito seu. Você tem o direito de produzir prova? Tem. Mas para que você produz a prova? Para obter um resultado no que diz respeito à discussão de outro direito, um direito material. É assim ou não é assim? Quando se fala numa autonomia, o que se está a dizer é o seguinte: é possível que a pessoa vá ao Poder Judiciário para simplesmente fazer o seguinte: senhor juiz, eu quero produzir uma prova a respeito da ocorrência desse fato. Ah, para que você quer? Não lhe interessa. Você está querendo se imiscuir na minha vida. Eu quero produzir a prova a respeito desse fato. Porque, por exemplo, eu preciso, a depender do resultado dessa prova, veja só, não é a depender do resultado do que Vossa Excelência achar se o fato aconteceu ou não aconteceu, porque não haverá nenhuma conclusão do juiz a respeito de se o fato aconteceu ou não aconteceu. O que haverá é a produção da prova. Uma vez produzida a prova, o processo se encerra e passa a ser do autor, daquele que requeriu a produção da prova. Para quê? Vamos imaginar que o sujeito queira isso para poder avaliar se vale a pena ou não propor uma demanda contra aquele outro. Então, ele quer produzir a prova para fazer uma avaliação. Será que vale a pena eu propor essa demanda? Porque eu posso propor essa demanda depois de tomar pau, perder a causa, ser onerado em honorários advocatícios. Ele pode querer produzir a prova para guardar para ele. Sei lá se vai ser necessário mais tarde eu usar essa prova. Não importa. Ele pode querer produzir a prova para saber, por exemplo, se ele está numa situação de vantagem ou desvantagem numa eventual negociação, uma tentativa de autocomposição. Por outras palavras, é possível, sim, nascer um processo cujo objeto seja o direito de produzir prova.
O objeto não é eu tenho direito a uma indenização porque fulano... Veja só, eu tenho direito a uma indenização porque fulano praticou o ato X. Vamos produzir a prova quanto a se fulano praticou o ato X? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da circunstância de alguém comparecer juiz e dizer assim, ó, eu quero exercitar aqui o meu direito de produzir prova. Eu quero que seja produzida prova pericial. Eu quero que seja produzida prova testemunhal. Eu quero que seja produzida prova documental a respeito desse fato. Se a conclusão em que mais tarde se vier a chegar em outra circunstância é a de que o fato aconteceu, não aconteceu, não importa. O que eu quero é produzir a prova. Como eu vou usar, não importa. Deu para entender? A autonomia do direito de produzir prova. Com isso, isso aqui que eu vou dizer é importantíssimo. Você ainda encontra professores de direito processual que dizem assim, destinatário da prova é o juiz. O juiz é um destinatário da prova. Nos casos em que a prova é instrumento, talvez seja o destinatário mais importante. Mas a parte também é destinatária da prova. Ela, uma vez diante de certa prova, isso pode determinar para ela a prática do ato XYZ. E a prova cabal, quer dizer, a demonstração cabal de que a parte também é destinatária da prova, está nessa autonomia que eu acabei de dizer. A parte pode ir ao Poder Judiciário para ver produzida uma prova pericial a respeito do fato X. Ponto. É ela que vai, com base no resultado daquela perícia, que ela vai avaliar, ela vai chegar à conclusão quanto a se vale a pena ou não vale a pena propor a demanda, quanto a se ela está numa situação de vantagem ou de desvantagem numa tentativa de autocomposição, e por aí vai. Ela também é destinatária da prova. Reconhece-se assim que as partes também são destinatárias da prova. Então, há aspectos relevantes a serem destacados. 3 estão aí. O reconhecimento, o terceiro é o reconhecimento. Claro, agora, nenhuma dúvida pode mais restar a partir do ingresso no sistema jurídico do Código de Processo Civil, principalmente, e que as partes também são destinatárias da prova. E que, por vezes, essa parte é a única destinatária da prova. A única. Então, vamos imaginar uma pessoa que, em certo período, trabalhou para uma determinada pessoa jurídica, uma pessoa natural, foi empregado. Mas não houve registro de carteira de trabalho, não houve nada. E essa pessoa, anos depois, atina para o fato de que aquilo ali, na verdade, foi trabalho, foi emprego. Se o empregador não recolheu a contribuição previdenciária, se não assinou carteira, etc., etc., isso não pode prejudicar essa pessoa, por exemplo, no que se refere ao direito que ela tem de se aposentar pelas normas gerais da Previdência Social, pelo regime geral da Previdência Social. Então, essa pessoa pode, em dado momento, produzir prova de que trabalhou naquele período para aquela outra pessoa jurídica ou natural. Não importa. E mais tarde, lá adiante, quando for requerer administrativamente a sua aposentadoria, apresentar essa prova como sendo a demonstração, como demonstração de que naquele período ela trabalhou. E se não houve recolhimento pelo empregador da contribuição social, o problema é do Estado que não fez a adequada fiscalização. Então, há, portanto, claramente uma autonomia do direito de produzir prova, e com isso se reconhece que as partes também são destinatárias da prova. Está aí o primeiro artigo de uma sequência de dispositivos que disciplina esse direito autônomo de produzir prova. Trata-se do procedimento
de produção antecipada de prova, da prova. É muito importante que vocês se apercebam. Pablo Stouza, estou dando aula, ligo para você depois. Há um histórico a respeito do rótulo desse instituto, produção antecipada da prova. Lá nos tempos do Código de Processo Civil de 1939, falava-se na prova ad perpetuam rei memoriam, ou seja, fazer a prova para que ela ficasse perpetuada, porque se tratava de um fato transeunte, cujos vestígios seriam apagados. Veio o Código de Processo Civil de 73 e rotulou isso de produção antecipada da prova. O Código de Processo Civil de 2015 usou o mesmo rótulo. Mas cuidado. Esse instituto, no atual sistema normativo, no Código de Processo Civil de 2015, ele multiplicou a sua importância e a sua amplitude. Não é mais a antiga produção antecipada de prova. É a antiga produção antecipada da prova, acrescida de coisas mais importantes do que a própria antiga produção antecipada da prova. Então, cuidado. Vocês que vão brevemente começar a estagiar, por exemplo, muitas vezes vocês vão para o escritório de advocacia, é natural que o profissional, tendo sido formado tempos atrás, natural, mas não é desejável, né? Não esteja perfeitamente sintonizado com o sistema normativo processual advindo do novo Código de Processo Civil, esteja na cabeça que a produção antecipada da prova somente servia para aquelas situações do Código de Processo Civil de 73. Cuidado, porque há uma amplitude, uma ampliação do campo de utilização desse instituto, uma ampliação muitíssimo significativa. E as possibilidades de uso desse instituto estão aí, elencadas nesse artigo 381. Então, vocês percebem que é possível a produção antecipada da prova, por exemplo, se a prova a ser produzida for susceptível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Se, pelo prévio conhecimento dos fatos, isso puder justificar ou evitar o ajuizamento de uma demanda, né? Nesse caso aí, como eu disse para vocês, está sendo exercitado o direito autônomo de produzir prova. Esse processo que nasce com esse propósito, o mérito dele é o direito de produzir prova. O mérito não é deve-se ou não se deve uma indenização em razão da ocorrência do fato A que está sendo objeto da prova. Não é isso. Nesse outro caso que eu acabei de dizer, o mérito é devido ou não é devido a indenização. Num caso em que o sujeito comparece para dizer eu quero exercitar apenas nesse processo o meu direito de produzir prova, o mérito do processo é há ou não há aqui o direito de produzir essa prova. Esse é o mérito. Obviamente que existe uma relação entre as normas referentes à produção da prova e os recursos. Então, de um modo geral, tratando-se de decisão proferida no curso do procedimento, a chamada decisão interlocutória. Olha o nome, para não esquecerem, para lá para diante. Decisão, se é uma decisão, está sendo resolvida uma questão. Interlocutória. Locutório, vem de locução, fala. Inter, no curso de. É uma decisão proferida pelo juiz. Então, é uma locução, uma fala do juiz no curso do procedimento. De conteúdo, decisório. Decisão interlocutória. Proferida uma decisão interlocutória, tendo por objeto prova, cabe, de um modo geral, recurso, no âmbito cível, de agravo de instrumento. No âmbito do direito processual trabalhista, não cabe recurso imediato, discute-se depois. No campo do direito processual penal, aí você tem uma maleabilidade, né? Que vai desde o uso de, por exemplo, habeas corpus, como demanda autônoma de impugnação, até uma via recursal.
disciplina da, entre aspas, liberdade de convencimento do julgador. No atual sistema processual, civil ou não, não importa. Houve a intenção de proscrever qualquer alusão à chamada liberdade do juiz. Rigorosamente. Eu sou juiz. Eu não tenho liberdade para nada. Para nada. O juiz ele está preso ao conteúdo do processo. Ah, mas eu tenho livre convencimento. Havia, no Código 73, essa história do livre convencimento. Mas o que é o livre convencimento? Jefferson assiste a determinado fato. Está a 50 metros de distância. Rebeca assiste ao mesmo fato. Está lá a 10 metros de distância. Pode ser que Rebeca tenha visto coisas que Jefferson não viu. Mas, à luz do que cada um viu, cada um forma o seu convencimento. Isso é da alma humana. Pode ser até que os dois estejam um ao lado do outro, mas interpretem aquilo que assistiram de modo distinto. Isso é a liberdade de convencimento. Se qualquer pessoa tem essa liberdade, obviamente o juiz também tem. Aí, por que proscreveu essa alusão do Código? Porque estava havendo claramente um abuso. Os juízes invocavam o dispositivo que dizia que o juiz apreciará livremente a prova para simplesmente consagrar entendimentos incompatíveis com a realidade probatória dos autos. Não existe essa liberdade. Justiça seja feita. A exclusão, o fato de terem sido proscritas do Código de Processo Civil alusões à liberdade do juiz, deveu-se a uma espécie de campanha feita pelo conhecido doutrinador Lênio Streck. Escreve de forma bastante contundente sobre diversos assuntos e sempre se bateu contra essa história de liberdade do juiz. A liberdade que o juiz tem, meus queridos, é a mesma liberdade que qualquer pessoa tem. Só que, se ele está dentro de um processo, essa liberdade está restrita àquilo que no processo existe. Então, esse artigo aí, que já tratamos dele daqui a pouco, né? Tratamos dele hoje mesmo, falamos nele recentemente, o juiz apreciará a prova constante dos autos. Olha o que tinha no Código passado. O juiz apreciará livremente a prova. O livremente foi retirado. A essência da norma, no sentido técnico, não se alterou. Mas um componente político importante passou a ocorrer, porque a supressão desse livremente evita excessos. O juiz apreciará a prova constante dos autos. Ele não pode trabalhar com algo que esteja fora dos autos. Ah, mas espera aí, Salom. E se tratar de um fato notório? Por exemplo, a demonstração a respeito da ocorrência de determinado fato passa pela constatação, vamos imaginar aqui, não importa o tempo decorrido, de que no ano de 2014 foi realizada a Copa do Mundo no Brasil e que no dia tal, às tantas horas, ocorreu um jogo na Fonte Nova. Isso é um fato notório. Ah, o que é um fato notório? Não é aquele fato que todo mundo sabe? Não. Fato notório é aquele fato que interessa, e as pessoas sabem, a uma determinada facção de pessoas. Então, por exemplo, é fato notório que em determinado lugar, em certa época do ano, ocorre a safra do feijão. Para as pessoas que moram lá, é fato notório. Para mim, não é. Eu estou aqui em Salvador, não tenho nada em relação com feijão, não planto feijão, então não é fato notório para mim. Esse é um fato notório, pois, cuja notoriedade é relativa. Mas é fato notório o nome do atual ocupante do cargo de presidente da República no Brasil. Isso é um fato absolutamente notório.
Como é fato notório que no dia 15 de novembro haverá um feriado, na segunda-feira. Porque o feriado é fato notório. Então, quanto a fatos notórios, não há necessidade de você fazer com que eles venham ao processo. Obviamente que, se a discussão passar por ele, o fato notório, deve haver abertura de contraditório, de oportunidade para ser discutido. Mas pode ser que ele não esteja até o momento nos autos. Ao lado disso, é preciso que o juiz indique na decisão as razões da formação de seu convencimento. Há, pois, um convencimento motivado. O juiz não pode simplesmente dizer o meu convencimento é esse porque eu cheguei a essa conclusão. Não. Ele tem que motivar o seu conhecimento. Ah, mas eu tive 4 testemunhas que depuseram no sentido A e 3 testemunhas que depuseram no sentido B, que é diferente do A. Um exclui o outro. O juiz pode tranquilamente dizer assim: no que diz respeito à prova em torno do fato tal, foram ouvidas 7 testemunhas, 4 das quais se manifestaram em tal sentido e as outras 3 de outro sentido. A conclusão, todavia, apesar de 4 pessoas haverem narrado os fatos de determinada maneira, é a de que essas 4 estão equivocadas. E as outras 3 e os depoimentos prestados pelas outras 3 é que merecem maior credibilidade. Eu já tive um caso assim, envolvendo alguns, na época, muitos milhões de dólares, num processo que envolvia instituição financeira. No dia da instrução desse processo, houve um aumento no trânsito de jatinhos no aeroporto, à época 2 de julho, hoje Luiz Eduardo Magalhães, tal era a importância do processo. E eu ouvi ali pessoas conhecidas do Brasil inteiro, empresários conhecidíssimos, e ouvi também empregados da Caixa Econômica Federal, pessoas comuns, vamos chamar assim. E, no final das contas, o que eu concluí foi que uma boa parte daqueles que aportaram no aeroporto de Salvador veio mentir. E, diante dessa constatação, da inconciliabilidade entre o que foi por eles dito e o que foi dito pelas testemunhas às quais atribuíam maior credibilidade, encaminhei para o Ministério Público para que apreciasse se houve ou não prática do crime de falso testemunho. Mas, para isso, eu preciso motivar. Por que é que eu dei mais credibilidade aos depoimentos de A, B e C e não de D, E, F e G? Eu tenho que dizer o motivo. Eu não posso simplesmente dizer, dou mais credibilidade. Eu tenho que dizer o motivo. Na época que eu era juiz eleitoral no interior, juiz de direito, ouvi várias testemunhas a respeito da ocorrência de um fato. Dentre essas testemunhas, havia pessoas que eram vinculadas a determinado grupo político e havia cidadãos do povo comuns, professoras que estavam sentadas à porta da casa na hora que o evento aconteceu e que não tinham nenhuma vinculação política. Havia um maior número de testemunhas com vínculo político e outros tantos de testemunhas sem vinculação política, sem qualquer compromisso, sem qualquer interesse em que a causa fosse julgada da maneira A ou B. Então, desde que eu diga o motivo pelo qual atribuir maior ou menor credibilidade aos depoimentos A, B ou C, eu posso chegar à minha conclusão, mas preciso fazê-lo de modo motivado. O convencimento é motivado. O juiz apreciará a prova. Não há vínculo com uma dosimetria previamente estabelecida. Olhem só, houve um tempo, recente até, em que se estabelecia peso para as provas. A prova documental tinha mais peso que a prova testemunhal. Perdoem o uso da expressão grosseira que eu vou utilizar agora, porque existia essa expressão. A prova testemunhal é a prostituta das provas. Havia essa expressão. Tanto assim
que não se admitia no âmbito processual civil, a produção de prova exclusivamente testemunhal para se demonstrar a celebração de contrato acima de determinado valor. Ou seja, um contrato que não tivesse instrumentalizado não poderia ser provado se ele tivesse valor superior a X apenas por meio de testemunho. Por outras palavras, atribuía-se peso a certas provas. Agora não existe mais isso. O peso será o peso que motivadamente o órgão julgador atribuir. Não há um vínculo com a dosimetria previamente estabelecida. A apreciação, todavia, está vinculada a critérios previstos do sistema jurídico. O que é que eu quero dizer? Não é dado ao juiz dizer, por exemplo, que está apreciando a prova à luz de um sonho que ele teve essa noite, em que ele recebeu a mensagem de que tal caso deveria ser julgado assim, em razão de acordo com aquela mensagem, as provas tais e tais são mais importantes do que outras. Isso não é jurídico. Não é dado ao juiz dizer que jogou búzios, e, de acordo com as vontades dos orixás, a prova a ser considerada deve ser a X e não a Y. Isso não é jurídico. É preciso que a apreciação esteja vinculada a critérios previstos no sistema jurídico, sempre. Não pode ser levado em conclusão o que está fora dos autos, a respeito disso eu já falei, e não importa quem trouxe a prova ao processo, entra em cena mais uma vez a aquisição processual da prova. E o convencimento será sempre motivado. Será sempre um convencimento motivado. Essa, em resumo, é a disciplina da liberdade de convencimento do julgador. Por último, há a expressa ressalva, que é de origem constitucional e, portanto, incide em todos os ramos do processo, ao fato de que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso está no Código de Processo Civil também. Há também no Código de Processo Penal. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Eu tenho aí, pois, uma preservação do direito de não produzir prova contra a própria pessoa. E, finalmente, eu tenho um poder geral, a previsão legal, de um poder geral de efetivação das decisões judiciais referentes à prova. O sistema jurídico coloca nas mãos do juiz instrumentos que lhe permitem efetivar as decisões judiciais que ele tenha proferido e que sejam referentes à produção de prova. Há uma previsão geral de efetivação das decisões judiciais como um todo, isso está no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Aí é um poder geral de efetivação das decisões judiciais, quaisquer que sejam elas. Esse poder geral de efetivação das decisões judiciais é também mencionado quando se trata de decisão que defere tutela provisória, chamada, entre aspas, liminar, como há também esse poder geral de efetivação no que diz respeito à produção da prova. Então, por exemplo, no que concerne à exibição de documento ou à exibição de uma coisa em juízo para fim probatório, se é o terceiro, uma pessoa que não é parte no processo, que está com essa coisa ou esse documento, o juiz poderá determinar a imposição de multa, além de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Todas as vezes que vocês se depararem com um texto normativo em que houver alusão ao fato de que o juiz poderá adotar outras medidas, quaisquer medidas, ou dentre outras medidas, ou a exemplo de tais medidas, você está diante da fixação de um poder geral desse magistrado, do órgão julgador. Eu tenho aí um poder geral de efetivação da decisão judicial que determina que um terceiro exiba documento ou coisa. Se o documento ou coisa está com a parte contrária,
e não com um terceiro, também pode ser que o juiz adote medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento ou a coisa seja exibido em juízo. Eu tenho aí ainda, nesse 403, situações envolvendo a exibição de documento ou coisa. E para encerrarmos a aula de hoje, o ônus da prova. Eu disse para vocês que o ônus da prova pode ser distribuído, não no campo do direito processual penal. O ônus da prova será sempre da acusação. Mas, no campo das relações privadas, o ônus da prova pode ser distribuído de modo diferente daquele que está previsto na lei. Então, vamos aqui organizar as ideias. Há, então, um modo estático de distribuição dos ônus da prova previsto na lei. E essa situação pode ser modificada em dois panoramas. Ou porque as próprias partes convencionaram, já vimos isso, distribuir esse ônus da prova de modo diverso daquele que está previsto na lei, ou porque o magistrado, mediante decisão fundamentada, constatou que, para a preservação da isonomia, há necessidade de distribuição do ônus da prova de modo diverso daquele que está previsto na lei. Então, eu tenho uma distribuição legal do ônus da prova, que é estático, e eu tenho uma possibilidade de ocorrer um dinamismo nessa distribuição. Esse dinamismo pode se dar por iniciativa dos próprios interessados, distribuição convencional do ônus da prova, ou por atuação do órgão julgador, distribuição judicial do ônus da prova. A distribuição legal do ônus da prova é estática. A distribuição judicial e a distribuição convencional são distribuições dinâmicas do ônus da prova. A distribuição legal, ela é por demais conhecida. Vocês vão ter contato com isso o resto da vida de vocês no âmbito do direito. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos que ele, autor, alegar como sendo fatos constitutivos do direito que ele quer ver reconhecido. Mas, se o réu alegar outros fatos, que não é o réu trabalhar com o mesmo fato, é o réu alegar outro fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu provar esse outro fato. Por outras palavras, incumbe ao autor provar o fato que ele considera constitutivo do direito dele, incumbe ao réu, caso alegue isso, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aqui eu tenho a distribuição estática, legal, do ônus da prova. Ao lado da distribuição estática, nós temos duas distribuições dinâmicas, como eu já pontuei. A distribuição dinâmica convencional e a distribuição dinâmica judicial. Quanto à distribuição dinâmica convencional, nós já passamos por esse dispositivo hoje. Eu mostrei que é possível que haja distribuição distinta da legal do ônus da prova, mediante convenção das partes, desde que aquela prova não recaia sob direito indisponível da parte, que aí ela estaria tornando disponível um direito que é indisponível, e desde que não se torne excessivamente difícil para uma das partes o exercício do direito. Ao lado dessa distribuição convencional dinâmica do ônus da prova, que consiste, na verdade, num negócio jurídico processual típico, há a distribuição dinâmica judicial do ônus da prova. Vamos ver, no mesmo artigo, o texto legal, só para passear rapidamente por ele. Nos casos previstos em lei, por exemplo, no âmbito do direito consumerista, há uma previsão de inversão do ônus da prova. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Que encargo? O encargo que está previsto no caput. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No caso de dificuldade, ou de impossibilidade, ou de excessiva dificuldade, esse quadro de impossibilidade ou de excessiva dificuldade, grave o que eu vou dizer agora, olhem para o slide que eu acho que vai facilitar a gravação. Isso aí se chama prova diabólica. Está aí. A prova diabólica é essa, em que há uma impossibilidade da parte de produzir a prova de acordo com o que consta na lei, né? Atender ao ônus legal, ou uma excessiva dificuldade. Nessas situações que envolvem a chamada prova diabólica, bem como na situação em que o juiz percebe que, para a preservação da isonomia, há uma maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes do que pela outra. Então, nessas hipóteses de prova diabólica e da maior facilidade de obtenção, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, devendo fazê-lo, por óbvio, mediante decisão fundamentada, e, uma vez havendo a inversão, ele tem que oportunizar a parte a quem agora, sobre quem recai o ônus, a possibilidade de produzir a prova. A isso aí nós chamamos de distribuição judicial, dinâmica do ônus da prova. Uma decisão que promove essa redistribuição, ela desafia recurso de agravo de instrumento no âmbito do direito processual civil. Estão aí, meus queridos, essas noções a respeito da teoria geral da prova. São noções que a gente traz dentro do interregno de 100 minutos de aula, né? Obviamente que, se vocês forem olhar, por exemplo, no âmbito do direito processual civil, o livro de Fred, sobre a parte geral, você tem lá umas 130 folhas a respeito de direito probatório, teoria geral da prova e da parte geral da prova no Código de Processo Civil. Mas o importante é que vocês percebam esse ambiente geral da aquisição processual da prova, do ônus da prova, do direito autônomo à produção da prova, né? Não apenas um direito instrumental para demonstração da ocorrência da existência de outro direito, mas há uma autonomia nesse direito de produzir prova. Então, ficam aí essas noções, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Estamos aí a exatamente 1 minuto do término da aula. Graças a Deus eu tenho conseguido manter aí um equilíbrio cronológico bastante razoável. No nosso próximo contato, nós vamos tratar da teoria geral da decisão judicial, depois vem recurso, depois vem precedente, depois vem coisa julgada. E aí, deixo para vocês o meu abraço, né? Agradecimento pela atenção, que tenham um bom resto de semana e até quarta-feira que vem. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigada, professor. Nada. Obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês.